Capítulo 424. Dentro da carruagem do lado de fora do Clube Kelag. O apóstolo do desejo pode não ser necessariamente Jason Beria? Você acredita que podemos ter sido enganados? E Câncer não zombou, não demonstrou desprezo ou pensou levianamente no que Klein havia dito. Em vez disso, começou a discutir seriamente o problema com ele. Não é um mau diácono. No entanto, também pode ser devido a ele usar frequentemente o espelho mágico a Rhodes. Não importa o quão ruim seja seu temperamento, ele acabaria se desgastando. Klein elogiou silenciosamente e acenou com a cabeça sinceramente. Esta é minha opinião pessoal, derivada de um ponto de vista cauteloso. É muito fácil provar isso. Pergunte ao espelho mágico a localização do apóstolo do desejo, e não a localização de Jason Beria. E Câncer apertou o chapéu e disse, faz sentido. Sua expressão ficou séria mais uma vez, e seu olhar pousou no espelho mágico em sua palma. Diácono e Câncer, se você pedir alguma pista aqui, o diabo com certeza será capaz de detectá-la, Klein nos lembrou. Isso mesmo, e Câncer virou a cabeça para os outros dois membros, e disse, continuem protegendo o Sr. Moriarty em segredo. Mesmo se o apóstolo do desejo atacar, vocês três devem ser capazes de durar por algum tempo. Além disso, há militares por perto. Sim, diácono. Os dois membros do mente coletiva da maquinaria responderam sem hesitação. E Câncer partiu imediatamente, indo para onde os falcões noturnos estavam, que ficava perto de Isengard Stanton. Com o feiticeiro de Deus movido, e o artefato selado da Igreja da Deusa em vigor, se o apóstolo do desejo realmente fizesse alguma coisa, definitivamente seria esta tarde. Vamos esperar que haja tempo suficiente e que o espelho mágico dê a ele a resposta correta. Mas assim, não terei chance de me envolver, e não poderei ver pessoalmente o diabo que fez mal a todos nós morrer, e não terei acesso à sua mala cheia de dinheiro, barras de ouro, moedas de ouro e joias. Klein olhou para Câncer indo embora e suspirou de decepção. No entanto, seu humor logo se recuperou. Isso é bom também. Pelo menos não terei que correr riscos e poderei sair dessa situação com segurança. Além disso, a mente coletiva da maquinaria definitivamente não vai me tratar injustamente. Se eu tiver sucesso, minhas opiniões e sugestões definitivamente terão desempenhado um papel importante. Além disso, acredito no Deus do vapor e da maquinaria, então é provável que eu receba alguns dos despojos. Considerando as 50.000 libras, não deve ser muito pouco. Klein não pôde deixar de se sentir um pouco arrependido ao pensar nisso. Mas ele não se arriscaria a se envolver. Um mágico nunca atua despreparado. Aconteceu muito rápido e apressadamente, sem me dar tempo para planejar nada. Klein acenou para os dois membros da mente coletiva da maquinaria, saiu da carruagem e voltou para o Clube Kelag, onde não teve problemas para conseguir que o atendente o alocasse uma sala de descanso. Reticências. Burgo Houston. Na sala de estar de Isengard Stanton. Leonard Mitchell penteou parte de seu cabelo preto levemente rebelde. Seguindo as instruções do Capitão Sost e com a ajuda dos outros falcões noturnos, ele mal conseguiu vestir a armadura de prata, que estava manchada com grande quantidade de sangue. Ele baixou o visor e escondeu os olhos verdes na escuridão. Então estendeu a mão esquerda, que estava coberta por uma manopla de metal prateado, e segurou o espelho mágico que Câncer lhe entregou. Dentro da Igreja do Deus do Vapor da Maquinaria, o codinome do espelho de prata era 2A111. É apenas um artefato selado de grau 2? Sost perguntou, um pouco surpreso. E Câncer assentiu. Sim, não é tão perigoso. Ao dizer isso, de repente parecia que estava rangendo os dentes.
Isso quer dizer que seus outros aspectos atingiram os padrões de um artefato selado de grau 1? Sost perguntou em pensamento. E Câncer olhou cautelosamente para ele. Apenas em certos aspectos. Ele se recusou a divulgar mais informações. Nesse momento, Leonard usou a mão direita para acariciar suavemente a superfície do espelho prateado. A sala de estar de repente ficou silenciosa. Depois de repetir 3 vezes, ele disse com uma voz profunda: Honorável Rhodes, minha pergunta é: onde está a localização atual do apóstolo do desejo que atacou Isengard Stanton? A casa inteira ficou escura como se uma nuvem escura tivesse passado. A superfície do espelho prateado brilhou com uma luz aquosa e uma imagem borrada se formou rapidamente. Era uma vila luxuosa com um grande jardim em frente à janela. No centro do jardim havia uma estufa de vidro, com rosas vermelhas florescendo dentro. Acima da estufa de vidro, o sol pálido ainda podia ser visto por trás da névoa fina. Fica em Backlund. Isengard Stanton derivou imediatamente a localização da cena com base no ângulo de visão e na posição do sol no céu. Isso é completamente diferente da resposta quando perguntamos sobre Jason Beria. Fomos enganados. E Câncer disse com uma voz profunda. O assegurador da alma Sost exalou e disse: que astuto! Então, quem é o Jason Beria que o feiticeiro de Deus está perseguindo? Não há tempo para discussão. Precisamos restringir a localização geral da cena apresentada. Então, vamos agir imediatamente. Suspeito que o apóstolo do desejo esteja planejando causar um grande incidente. A essa altura, o espelho de prata conhecido como a Rhodes havia dissipado a cena, substituindo-a por palavras. Exigia que Leonard Mitchell respondesse a uma pergunta e, se ele mentisse ou se recusasse a responder, seria severamente punido. Por alguma razão desconcertante, Leonard se sentiu um pouco nervoso. Ele deixou de lado sua atitude frívola de sempre e esperou silenciosamente pela pergunta. Alguns segundos depois, ele viu as palavras vermelho sangue mudarem, tomando forma uma a uma. No seu corpo, há algo preso. No meio da pergunta, as pupilas de Leonard se contraíram rapidamente. Suas costas ficaram tensas e um suor frio brotou em sua testa. Se não fosse por ele estar escondido pela armadura de prata manchada de sangue, os outros já teriam notado sua anormalidade. Neste exato momento, sua palma esquerda tremeu inexplicavelmente. O espelho mágico de prata tremeu de repente, e as palavras escarlates foram estranhamente manchadas com um tom de verde. Se alguém não continuasse olhando para o espelho com muita atenção, seria difícil para os outros descobrirem que a cor do espelho havia mudado ligeiramente. As palavras continuaram distorcidas, mudando a pergunta para: no seu corpo, há uma cicatriz que você não pode contar aos outros? Sim, essa cicatriz reside em minha memória, Leonard respondeu de forma estável, mas seu corpo dentro da armadura prateada manchada de sangue sentiu uma sensação de exaustão de repente, alta tensão. Este espelho é muito perigoso. Ele realmente notou. Felizmente, o velho se recuperou um pouco depois de tanto tempo, ele pensou, seus lábios estavam secos. Sost tirou seu relógio de bolso, abriu-o para dar uma olhada e disse a Leonard, que estava dentro da armadura manchada de sangue. Ainda dá tempo, você vai se encarregar do resto da operação. Sim, Capitão Sost. Leonard soltou um suspiro secreto. Reticências. Área das docas, estaleiro Backlund. Patrick Jason Beria entrou em uma cabine que havia reservado com antecedência. Ele olhou pela janela e observou o céu cheio de neblina enquanto contava silenciosamente o tempo. Depois de um tempo, ele rapidamente tirou o chapéu e as roupas. Então, com um puxão de mão, arrancou a camada externa da pele humana.
Sob a pele humana havia uma linda mulher de 30 e poucos anos com um olhar profundo em seus olhos. Ela não era o homem de cabelos castanhos e olhos castanhos que Klein vira durante a adivinhação por sonho. A mulher tirou algumas roupas e vestiu-as metodicamente, tornando-se rapidamente uma mulher absolutamente encantadora. Finalmente, puxou uma estatueta de pedra do tamanho de um punho do fundo de uma mala e a envolveu firmemente com a pele descascada antes de dar um nó cego. Feito tudo isso, o barco já estava a alguma distância. Ela abriu a janela e jogou a pele de Patrick Jason junto com a estatueta de pedra no rio. Plop! A pele humana que estava amarrada ao objeto pesado afundou rapidamente. A mulher bateu palmas e fechou a janela. Carregando a mala, ela mudou para uma cabine diferente que havia preparado. Então, ela se sentou na janela da nova cabana, apoiou os cotovelos, o rosto entre as mãos e olhou para fora vagarosamente. Após um período de tempo desconhecido, ela viu uma forte rajada de vento soprando no ar, dispersando a fina névoa. Os cantos de seus lábios se curvaram em um sorriso brilhante. Reticências. Em uma luxuosa vila não muito longe da Catedral do Vento Sagrado no burgo Sherwood. O grande Palas Nigan inchado e de olhos azuis abraçou sua amante que se aproximava, uma linda jovem com um pouco de inocência no rosto. Havia duas pessoas o seguindo. Um deles era um homem de meia-idade vestindo um fraque preto. Ele tinha cabelos castanhos e olhos azuis, e era inexpressivo. Ele era um guarda-beyonder fornecido pela Igreja do Senhor das Tempestades, um sequência 6, abençoado pelo vento. A outra pessoa era o secretário do Duque Nigan. Ele era um jovem louro e magro, de feições delicadas, aparência refinada e reservada. Sua maior falha era a calvície que não combinava com sua idade. Quanto aos demais guardas, ou seguranças, estavam espalhados do lado de fora da casa. No segundo andar, o abençoado pelo vento entrou no quarto antes do Duque Nigan para uma inspeção rápida. Enquanto isso, o secretário do Duque Nigan estava encarregado de revistar os quartos ao redor. Depois de confirmar que não havia problemas, eles acenaram para o Duque Nigan, indicando que ele poderia continuar. Meus sentimentos agitados quase se acalmaram, disse o Duque Nigan meio brincando. Sua amante respondeu alegremente, então podemos ter uma boa conversa. Eu gostaria de ouvir sobre o seu tempo no mar. Espero que eventualmente você tenha energia para fazer isso. O Duque Nigan carregou sua amante para o quarto e fechou a porta atrás de si com o calcanhar. Seu secretário e o abençoado pelo vento entraram nas salas de cada lado dele, sem relaxar nem um pouco. No sótão desta casa, um homem de sobretudo escuro estava sentado em uma cadeira velha, com os olhos semicerrados. Não se sabia o que ele estava tentando sentir, mas ocasionalmente sorria e balançava a cabeça. Seu cabelo castanho estava levemente encaracolado e seus olhos castanhos eram frios. Era a mesma pessoa que Klein vira na adivinhação por sonho. A diferença era que havia uma mala a menos a seus pés. Que vigoroso, e que desejo intenso. Isso não combina com o meu julgamento sobre ele. Parece que ele tomou um remédio. Isso funciona tão bem para mim. RHEH. Como eles poderiam imaginar que Patrick Jason Beria é na verdade duas pessoas? O homem ergueu o rosto levemente como se estivesse embriagado. Está quase na hora. Agora mesmo. Sua mão direita de repente se apertou, como se ele estivesse apertando o coração de alguém. Ponto.